Olá, bem-vindo ao minicurso de MySQL. Na aula de hoje, continuaremos a falar a respeito dos tipos de dados. Em nossa última aula, falamos a respeito dos tipos binários, que no caso envolviam binary e var binary. Hoje, falaremos a respeito dos tipos time, blob, time test, blob, test, medium blob, medium test, long blob e long test. Todos os tipos blob são binários, tá? E dos tipos test são somente conteúdo texto. Então cada um deles teria uma finalidade distinta, né? Então se você quer gravar uma foto, né, se a foto for pequena, você pode estar gravando do tipo blob. Tá? Agora, se a foto já for maior, né, for maior que 64K, você pode estar gravando do tipo médio. Né? Se você estiver trabalhando com vídeo, você pode estar gravando esse vídeo como do tipo long blog. Tá? Então, nós temos esses 4 tipos. Tá? Agora, se você está gravando um arquivo do Word, você vai ter que gravar num desses tipos binários também. Porque se você gravar do tipo teste, a informação binária vai se perder na gravação. Tá? Ele só vai aceitar o conteúdo texto. Tá? Agora, se você grava um arquivo TXT, né, o conteúdo TXT, você pode gravar do tipo teste. Tá? Agora, se você quiser gravar um conteúdo blob dentro de um teste, você teria que converter ele para do tipo teste. Né? É possível, né? Tem alguns algoritmos que conseguem converter o binário em testes. Por exemplo, o algoritmo de base 64, né? Que é muito utilizado em servidores de e-mail. Né? Então, se você converter, até é possível estar gravando ali no campo do tipo teste, ou medium teste, ou long teste, tá? Só que é besteira, porque você vai estar ocupando um espaço muito maior. Quando você faz essa conversão, ele aumenta basicamente em 20% o tamanho do arquivo, tá? Então não é muito recomendável usar esse tipo, né? E outro detalhe importante é que nenhuma delas você consegue fazer indexação. Então você não pode definir como índice de uma tabela quando é de um desses tipos de dados. Tá? Agora, se você tem por isso que normalmente você associa numa tabela lá algum comentário, alguma coisa para dizer do que se trata aquele conteúdo, né? Ou pelo menos as palavras-chave daquele conteúdo. Né? Então, que aí você cria por exemplo, um var ou perdão, você pode criar um char ou um varchar para gravar essa informação e usar como char de pesquisa. Tá? Agora não dá para pesquisar direto no conteúdo blob ou teste. Tá? Agora nós temos o tipo enum e o tipo set. Né? São bem parecidos, né? Exceto por um pequeno detalhe. Né? Ambos só aceitam entrada de dados que você já tenha definido previamente, ou seja, se você está falando do sexo masculino e feminino, por exemplo, e você definir que só aceita masculino e feminino, ele não vai aceitar nada diferente disso. Tá? Aí se você inserir lá, por exemplo, J, que não existe, né, em vez de MF, ele vai colocar o dado que você definiu como padrão. Tá? No caso seria, você definiu masculino, vai entrar masculino. Né? É claro que se for masculino e feminino, você vai ter que criar algum em branco, por exemplo, e caso alguém tente entrar alguma coisa diferente, gravar em branco. Né? Aí vai ficar aquele dado pendente lá no banco. Né? Ou não, você vai falar para o seu usuário que não aceita. Né? Agora, no enum você só consegue selecionar um. No set você consegue selecionar até todas as opções. Né? Então, no caso do enum, você colocaria para masculino e feminino. Então, ou é masculino ou é feminino, não tem os dois ao mesmo tempo. Tá? Pelo menos, normalmente a gente não permite isso. Né? Então, se for para ter
um terceiro, a gente coloca uma terceira opção, né? Agora, do tipo set, você pode utilizar, por exemplo, para definir permissões. Se você tem lá um aplicativo, você precisa dar permissão para tal pessoa, né? Então você pode você cria o login e senha dele lá, né? Numa tabela e cria uma coluna dizendo se ele tem permissão para, por exemplo, visualização do número do cartão, ou se ele tem permissão para emitir um relatório, o que for, né? Então você pode dar todas as permissões, todas as permissões são permitidas, né? E quando você atribuir, você só atribui o que você quer, né? Então ele pode ter, por exemplo, ter acesso a informações do financeiro e do suporte, né? Mas não ter, por exemplo, do desenvolvimento, né? É um exemplo, né? Então você pode definir quais são as permissões que ele tem, por exemplo, usando do tipo set, né? Essa é uma das coisas que eu imagino para uso, né? Então, o do tipo set aí seria isso. É a mesma coisa que naqueles formulários que você vai na internet preencher e alguns permitem você selecionar mais de um ao mesmo tempo. Seria o tipo set, né? Basicamente, na internet, quando você tem aquela bolinha que você seleciona ou um tipo ou um outro, seria quando você usa o enum. E aqueles casos onde você pode selecionar mais de uma opção, por exemplo, seus gostos pessoais, você gosta de cinema, teatro, o que for, né? Você pode definir como do tipo set, ou seja, a pessoa pode gostar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, o tipo set poderia atender muito bem essa necessidade, ok? Quanto aos tipos de dados, concluiu, né? Eu só não terminei no vídeo anterior porque tem uma limitação de espaço no YouTube, né? Mas se vocês quiserem mais informações a respeito, vocês podem entrar no site www.mysql.com. Lá tem tanto o programa quanto bibliotecas, tem um monte de informação lá muito útil, tá? Inclusive lá eu sempre quando tenho alguma dúvida eu entro lá para tirar dúvida, tá? E também tem a documentação online, que é o dev.mysql.com/doc/index.html. Lá tem o manual de todos os MySQL, tá? O que nós estamos usando, se eu não me engano, é o 5.5, tá? Mas muda muito pouca coisa de um para o outro. O que vai acontecer vai acrescentar recursos de uma versão para o outro. Mas se vocês forem consultar, consulta da última, né? Que você vai ter bastante informação útil ali, né? Tem desde do básico, que é sobre o MySQL, passa pela instalação até informações mais avançadas, né, de utilização, ok? Então, se tiver alguma dúvida, pode consultar esse material e também os plantões de dúvidas, ok? E na próxima aula falaremos a respeito de criação de tabelas, ok? Então, obrigado pela presença, até a próxima.